Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. Vamos dar continuidade ao nosso curso de informática para a Polícia Civil de Minas Gerais. O que a gente vai ver hoje? Gerenciador de tarefas, requisitos mínimos para a instalação do Windows 7, as bancas cobram muito, e no final, análise de questões. Lembrando, pessoal, a questão da revisão. Esse é um dos pulos gigantescos do gato. Você tem que revisar o que você já viu até agora. Senão, você vai ter aquele velho branco na hora da prova e não sabe por quê. Então revisem a aula 1 e 2, a gente já trabalhou muita coisa sobre o Windows 7. E na aula número 4 a gente vai falar sobre teclas de atalho, beleza? Vamos lá então. Em questão de revisão, está na página 11, isso aqui você já deve saber assim, decora e salteado. Não tem o que falar mais de você errar isso aqui. Associar as ferramentas ali à numeração, né? Questão bem batida de concurso. Fizemos uma questão dessa da própria FUMARC. Revisem isso quem ainda tem dúvida. A questão aqui do painel de controle, eu já expliquei como que é feita essa revisão, está na página 29, revisem. A área de trabalho, como eu falei, também não é o foco principal da FUMARC, ela não tem explorado muito, mas essa base aqui, ó, todo mundo tem que saber, né? Nome aqui, o que é barra de ferramentas, as principais dúvidas. O pessoal mistura barra de ferramenta com barra de tarefas, na verdade, né? Eu estou lendo uma coisa e falando outra. Barra de tarefas, que ela vai de um extremo ao outro, e a barra de ferramentas está aqui, ó, bem nesse cantinho aqui, ó. Aí quando você clica com o botão direito, vai aparecer mudar algumas ferramentas, acrescentar ou remover ferramentas. Enfim, a gente já falou sobre isso. Se tiver dúvida, volta lá e revisa. Vamos lá, pessoal. Para você instalar o sistema operacional Windows 7 na sua máquina, você precisa de ter uma máquina com alguns requisitos. O que tem sido cobrado em prova? Isso aqui é informação da própria Microsoft, tá? Vamos lá, o hardware está nessa primeira coluna aqui, ó. Você precisa de um disco rígido, ou seja, aquele HD, com capacidade mínima de 16 GB, caso você esteja utilizando uma plataforma de 32 bits, tá aqui, ó. Também conhecida como x86. Muita gente confunde isso aqui também, é a mesma coisa que 32 bits. Viu na prova x86 é 32 bits. Agora, se você tem uma máquina um pouco melhor, um hardware um pouco melhor, você pode instalar o Windows 7 64 bits. Para isso, você precisa de, no mínimo, 20 GB de HD. Isso aqui é espaço, tá, pessoal? É o disco rígido. É só espaço para armazenamento do sistema. Memória RAM. A gente já tratou sobre isso na aula passada. O que é memória RAM? 1 GB para 32 bits e 2 GB para 64. Beleza? Já o processador é o mais fácil de todos. Olha aqui. 1 GHz para ambas as plataformas. Então, um processador de 1 GHz já roda o Windows 7, 32 ou 64 bits. Anota essa tabelinha, ela pode te salvar na prova. E o DirectX 9 já é o suficiente também para rodar o Windows 7. Aí, em ambas as plataformas também, seja 32 ou 64 bits. Eu postei uma vinhetazinha essa semana nas redes sociais falando sobre teclas de atalho. Isso é uma novidade que eu vou lançar agora. Eu vou gravar algumas aulas que elas são mais auditivas, pela própria voz, pela própria audição, você já capta muita coisa. É o caso de teclas de atalho. Eu só vou falar, por exemplo, Ctrl, Alt, Del, o que faz? Alt T, Alt X, Ctrl X, Ctrl C, Ctrl V, enfim, né? Se você ouvir, você já memoriza. Esse tipo de aula, eu vou disponibilizar o áudio no meu site para você clicar e fazer download. Aí você pega um celular e pode ir para o trabalho, voltar do trabalho, enfim, aquele tempinho livre você fica escutando as teclas de atalho, serve como revisão. Então, essa próxima aula vai ser a aula 4, eu vou tratar, vai ser a última aula sobre o Windows. A gente vai tratar sobre teclas de atalho, analisar algumas questões. Esse áudio, a partir da aula 4, eu já vou disponibilizar. E sempre quando for uma aula dessa que, através da audição, você já aprende muito, eu vou disponibilizar. Agora tem aula que é mais complexa, né, pessoal, para você estudar. Por exemplo, eu estou demonstrando aqui uma função no Excel, desenhando, mostrando uma série de coisas. Esse tipo de aula, dificilmente você vai absorver muito através da escuta. Então, não vou disponibilizar em princípio, não. É uma coisa que os alunos já fazem por hábito, eu só vou facilitar a vida de vocês, beleza? Tá aqui o recado, inscreva-se no canal se você não inscreveu, clica por aí, inscreve, deixa seu joinha se você está gostando, movimenta, pergunta, essa interação bacana. Muito obrigado, o pessoal está participando bem. Continue assim que eu fico feliz. O Instagram é Professor Fabiano Abreu, com underline aqui no meio, tá, pessoal? Não é o tracinho menos aqui, não. Professor Fabiano Abreu. Me segue lá no Instagram.
que você pode aparecer lá no painel, né? Olha aqui, fui aprovado no concurso, essas aprovações, esse pessoal que gabarita, sempre eu lanço alguma coisa, olha cá. 8º lugar em AGETEL, aluno nosso, agradecendo pelas aulas. Essa aluna aqui já fez uma brincadeira, né? Falou que vai ficar com saudades de ouvir o olá, pessoal, sejam muito bem-vindos. Tá aqui, ó, é o nosso cartão de visita, porque acaba que você assiste aí 20, 30 aulas, pega um certo carinho com o professor e essa recíproca, ela é verdadeira, fico muito feliz. Então, tem muita coisa aí no Instagram, depois você dá uma lida lá e acompanha para você aparecer no painel. Com certeza você vai ser aprovado, vai ficar feliz, vai escrever aqui e a gente vai postar lá, para mostrar para todo mundo que é possível. Então, tem vários aqui. Não vou ler, né? Que a aula aqui é de informática, mas é só para dar aquele gostinho da vitória antecipado. Já estou aqui com o Windows 7 aberto, está virtualizado aqui sobre o Windows 10, como eu já tenho feito. Vamos fazer o seguinte, botão direito na barra de tarefas, iniciar gerenciador de tarefas, é a ferramenta de hoje, a gente vai estudar só ela e depois vamos partir para questões. Aí a gente vai fazer questões desde a aula 1 até essa aula até agora, para revisar tudo. Vamos dar uma analisada nessa janela e a gente vai fazer uma questão sobre isso hoje. Presta bastante atenção nos detalhes, que são poucos, são simples, é coisa bem visual, bem lógica, como eu tenho falado. Se você for pela questão do IHC, aquela interface humano-máquina, humano-computador, você acerta muita coisa. Vamos lá. O gerenciador de tarefas do Windows, o que ele faz, pessoal? Isso aí, ele gerencia tarefas. Vamos lá. Primeiro aqui, ó, aplicativos. Não tem nada aqui, ó. Por quê? Não tem nenhum aplicativo aberto. Se eu abrir aqui o Word, Excel, PowerPoint, não tem nada disso instalado na máquina virtual ainda, eu vou abrir então o Windows Explorer. Tá aqui, ó. Ele já vai aparecer aqui, ó. Aplicativos. Pronto, apareceu o computador. Processos, alguns processos já iniciam com o sistema e à medida que você vai explorando mais o seu sistema operacional, abrindo aplicativos, esse processo vai aumentando aqui. E tem processos que não aparecem aqui, ó. Percebam que aqui, ó, processos tem 33. Aqui, ó, no nosso rodapé aqui da janelinha. Tá vendo que essa janela que a gente está trabalhando? Aqui, ó. Tá um pouco lento assim, porque a máquina virtual, pessoal, é um conceito inclusive de prova, tá? Pode ser cobrado na sua prova. A máquina virtual, como o próprio nome diz, ela é uma máquina completa, ela pega uma parte do processador, uma parte da memória RAM, reserva uma parte no disco rígido e ela é montada sobre o sistema operacional ali, mas é independente. Então, parte da memória da minha máquina que está rodando que já está lá utilizando para carregar o Windows 10, para carregar todo o sistema, ela separa alguma parte de hardware para outra. E eu dediquei uma parte pequena, só para dar aula, senão eu comprometo a outra máquina principal. Então, aqui, ó, está com 2 GB de RAM só, aí fica um pouco, está quase que o limite, porque eu instalei uma versão 64 bits. Separei 30 GB de HD aqui na máquina, um pouquinho a mais que pede, né? Lá pede 20, deixei 2 GB de memória RAM. E processador, eu não defini aqui, já é automático. Ele pega uma parte do processador para rodar essa máquina virtual. São conceitos que podem ser cobrados em prova, o que é uma máquina virtual. Só de você visualizar isso aqui funcionando, você já lembra na hora da prova. É possível sim você trabalhar com 2 sistemas ao mesmo tempo. Já foi perguntado em prova. Nesse caso específico, a gente está utilizando o Windows 10 por trás, o Windows 7 aqui à frente. Agora, vamos voltar na janela do gerenciador de tarefas. Já passamos por aplicativos, processos, serviços, um dos mais importantes. Aqui, ó, costuma ter algum serviço com problema, você pode vir aqui, ó, interromper o serviço, ir para o processo. É um pouquinho mais avançado, mas o usuário já consegue fazer. Às vezes sua máquina está travando demais. Vou dar uma dica bacana para você aqui, ó. Você faz o seguinte, em processos, você clica aqui, ó, vai por nome mesmo, porque é o seguinte, quando você clica em CPU, isso é para você ver o que está puxando muito processamento da sua máquina. Às vezes ela está travando, pode ser um vírus e você detecta por aqui. Você acessa o gerenciador de tarefas e verifica aqui, ó, o CPU está tranquilaço, olha, 3000, tá vendo? Tá bem tranquilo aqui, ó. No desempenho também dá para ver melhor. Olha aqui, memória, uso de CPU 1%, tá vendo? 1, 4, 5. Mas vamos lá, no processo, ao uso do CPU aqui, ó. Tá bem pequenininho. Às vezes isso aqui chega a 99, 90, tá bem alto. Você clica aqui, ó, tá vendo? Quando você clica pelo CPU, fica variando. Aí quando você olha aqui, você quer saber o que está dando 5. Quando você olha para cá, já mudou. O ideal é você clicar aqui no nome da imagem. Prestem atenção nesses conceitos que eu estou falando, nome da janela, que a gente vai fazer uma questão que vai cobrar só isso aqui. Então não atente só no assunto, visualize essa questão visual da janela
que é muito importante para a prova. Então você clica aqui, ó, em nome da imagem, vai ficar fixo, porque organizou por ordem alfabética. Aí você verifica, peraí, o que está dando variação aqui? Imagina que esse 2 aqui, ó, seja 80%. Aí você olha, opa, essa aqui, ó, essa tarefa aqui, vamos ver o que é isso. Você pode clicar com direito, abrir o local do arquivo. Esses dias na minha máquina tinha um processo roubando aqui mais que 90% do CPU. Eu fiz exatamente isso. Cliquei aqui no processo, mandei abrir o local do arquivo. Quando abriu aqui, ó, o arquivo que estava gerando esse fluxo todo é uma pasta chamada Window, um arquivinho chamado Window, não Windows, é um vírus. Ele tem um nome de Window para te enganar, na verdade, você olha rápido, acha que é alguma pasta do sistema, e não era, era um vírus. Então, eu localizei, mandei varrer com o Windows Defender mesmo, ele já removeu, a máquina voltou a funcionar perfeitamente bem, através então do gerenciador de arquivos. Entenderam a jogada, né? Clica com direito, você pode finalizar o processo, mas só finalizar, às vezes é um vírus, ele depois retorna. O ideal é você remover isso, mas não faça nada que você não tenha certeza, porque aqui já é um pouco mais avançado. Se você não tiver certeza do que você está removendo, você pode corromper seu sistema de vez. Então, só faça aquilo que você tenha certeza. Mas, para efeito de prova, você já está esmiuçando aqui o necessário para fechar qualquer prova que for cobrar de gerenciador de tarefas. Está aqui, ó. Serviços, pessoal, é outra área que a gente utiliza bastante para interromper, para parar um serviço, por exemplo, olha aqui, iniciar ou parar um serviço. Às vezes o serviço de impressão não está funcionando, você localiza a sua impressora aqui e manda iniciar o serviço, às vezes ela está parada, aí você inicia e já volta a impressora. É um tipo de manutenção, como eu falei, um pouco mais avançada, mas que se você tiver um pouquinho de boa vontade, explorar, ler alguns tutoriais, você pare de pagar aqueles técnicos muito caros e resolve essas coisas mais simples. Mas é como eu falei, existe um custo-benefício aí, se você não tem certeza, não mexe, porque aí acaba que você estraga mais, né? Aí o técnico depois vai meter a mão. Desempenho, bacaninha, tá vendo? Tá bem estável aqui, ó, 705 MB de memória, tá bem, a linha tá bem tranquila aqui. 7%, variando aqui entre 1% e 7% de processador, porque a máquina virtual tá rodando basicamente só o gerenciador de tarefas e o Windows Explorer que tá aqui, ó, aqui atrás. À medida que você abre mais processos, aqui começa a dar uns picos. Aqui, ó, só de eu clicar ali já dá um pico aqui, ó, de processamento. O processador processou muito, depois estabilizou novamente aqui, ó. Informações sobre rede, tá aqui. Informações sobre usuários conectados. Essa é a parte de cima. Tem aqui o menu, arquivo, opções, exibir e ajuda. No arquivo, você pode iniciar uma nova tarefa aqui, ó. É como se fosse esse Windows R que eu já ensinei. Quando você quer abrir, por exemplo, o prompt de DOS, prompt de comando aqui, ó. Você ativa a tecla de atalho, o Windows R, olha aqui, ó, o Windows R de rato, vai abrir o executar e digita comandos aqui, ó, msconfig, né, é um muito conhecido, cmd para abrir o prompt de comando. Você pode fazer através desse arquivo aqui, ó, nova tarefa executar. Bem no rodapé aqui, ó, você tem processos, uso do CPU e memória física. Esses três aqui, ó, são as informações básicas que você pode navegar aqui entre as guias, elas vão permanecer aqui embaixo. Houve uma leve mudança em relação ao Windows 10, mas foquem aqui, que é o Windows 7, que é da sua prova. Se você vai prestar uma prova para o Windows 10, esse tipo de função que você tem que explorar as duas e comparar isso aí. Tá? Tem que ter algum cuidado em relação às duas plataformas. Aqui embaixo, ó, não é no rodapé, mas dentro da própria janela, esses botões são contextuais, ou seja, depende do contexto, depende aqui da guia que você utiliza. Por exemplo, aqui a guia serviços, tem o serviço embaixo. Desempenho, mostrar monitor de recursos aqui, ó. Aí fica um pouco mais avançado, tá vendo? Com mais detalhe, com riqueza de detalhe aqui do funcionamento da máquina. Muito interessante, compensa você dar uma explorada, revisar, anotar alguns itens dessa janela para fazer uma boa prova. Agora a gente vai para a página 44 da nossa apostila, vamos fazer algumas questões aqui. A gente parou na 10, na 9, vamos fazer a partir da 10 agora, finalizar todas as questões para baixo aqui. Questão número 10 da FUMARC, todas essas primeiras questões, essa bateria está sendo da FUMARC. Na próxima sequência tem várias questões de outras bancas, dentro do assunto, é claro, para você treinar ainda mais. Então vamos lá. A possibilidade de alteração do fuso horário pode ser feita no painel de controle do Microsoft Windows 7, versão português dentro da categoria. Dentro do painel de controle, o que tem a ver com fuso horário? Aparência e personalização não tem nada a ver. Facilidade de acesso também não tem nada a ver. Relógio, idioma e região. Olha aqui, fuso horário.
relógio, fuso horário. Idioma, fuso horário. Mudou o fuso horário, você vai para os Estados Unidos, muda o fuso horário. Então tem a ver com idioma e tem a ver com região também de fuso horário. Tem tudo a ver, na verdade. Questão muito simples, muito fácil. Gabarito já achamos. Letra C. Sistema de segurança não. Importantíssimo para revisão. Quer gabaritar a prova? Volta no painel de controle, olha o que tem cada um desses. O que eu falei de tangenciar? A banca ela não vai voltar com essa questão exatamente igual. Ela vai mudar aqui agora, vai falar sobre aparência e personalização, vai misturar a questão e ela volta embaralhada. Então você precisa revisar nesse contexto. Quem tem feito isso tem ido muito bem nas provas. E o nosso foco, pessoal, não é ir bem não, é gabaritar. Foca nisso aí. Vamos lá para 11. FUMARC 2016, Prefeitura de Matozinhos, bem pertinho aqui da gente. São informações que aparecem no rodapé da janela Gerenciador de Tarefas do Windows, do Microsoft Windows 7, versão português, independente da guia selecionada, exceto, ou seja, Gerenciador de Tarefas, acabamos de estudar, vamos revisar, hein? O que está lá no... Eu falei isso hoje, o que está lá no rodapé, diferente da guia. Memória física. Tem lá a memória física, que é a memória RAM, não é isso? Aquela memória volátil e tudo mais. Aparecem os dados lá de cara. Processos. Sim, a gente mostrou lá o processo, uma coisa muito importante. Uso do CPU, ou seja, da unidade central de processamento. Tem também. Usuários conectados. Não tem na barra, não tem lá no rodapé, não tem. Usuários conectados, vai estar em uma das guias, vai estar lá usuários. Mas não são usuários conectados, na verdade. Não tem isso escrito aqui. Mas você consegue chegar até usuários lá. Vamos dar uma olhada? Vamos revisar aqui? Clica com direito. Iniciar gerenciador de tarefas. Olha aqui. Diferente da guia, ó, sempre vai ter processo, uso do CPU, memória física. Sempre vai ficar parado aqui, ó. Mas os usuários estão aqui, ó. Usuários conectados. Eu tenho usuário, Fabiano. Está aqui em cima, na rede. Mas no rodapé está aqui. Aí você vira e fala, não, mas que banca, para que isso e tal? Pessoal, evolui dessa etapa. Essa etapa é para quem? É para os fracos, para quem não passa em concurso. Para quem quer passar, quer gabaritar, ele para de reclamar da banca, ele foca, ele estuda, muda a sua concepção. Da agora para frente, viu uma questão confusa e tal, sempre vai acontecer. Mas indiferente disso, tem gente passando, não tem? Ah, teve isso, embolou e tal, mas não teve um cara que falou, passou? Você tem que ser esse cara. Para de reclamar. Parte para cima. Se aparecer uma questão muito confusa, paciência. Marca com seu conhecimento, vá com espírito, com corpo e alma, sangue no olho na prova e faça a sua parte. Reclamar não te leva a lugar algum. Então, se a FUMARC tem esse hábito de cobrar essas coisas aqui para confundir, é isso que vai separar mesmo, quem passou, quem ficou. Então, revisem. Percebam então que está aqui, ó, no rodapé tem processos, uso de CPU e memória física. Coisa bem básica, eu comentei com vocês. Uma leve esplanada aqui na janela ficaria fácil de resolver essa questão. Vamos passar para a próxima, então. Questão número 12. Considere a figura abaixo para responder a questão. São modos de exibição disponíveis no botão. Modos de exibição, né, pessoal? Esse botão aqui. Do Windows Explorer. Versão portuguesa do Windows 7, exceto. Bem fácil, né, quando vem um exceto assim. Você já sabe o que tem ali dentro. Nós estudamos, separamos onde que é ícone, modo de exibição. Trabalhamos bem nisso aqui. Vamos ver a hora que chegou. Se você vai acertar isso aqui agora. De primeira, hein? Vamos lá. Aqui dentro tem conteúdo? Tem. Tem ícones agrupados? Não tem, né, pessoal? Não tem. Vimos lá que são 4 ícones. Lembram a brincadeira que a gente fez do balão? Nó, estou vendo tudo aqui de cima. Estão lembrados da brincadeira lá? Beleza. Ícones extra grandes, grandes, médios e pequenos. Não tem ícones agrupados. Lado a lado tem, lista tem. Quer rever? Quer revisar? Ícones extra grandes, grandes, médios, pequenos. Separamos isso aqui, ó, por ícones. Depois vem lista, detalhes, lado a lado e conteúdo. Então não tem ícones agrupados. Olha aqui. O bacana de memorizar isso aqui é separar. Tá vendo? Tem uma lista aqui, ó. Tem uma listinha aqui, ó. Um risco aqui, ó. Ela separa os ícones primeiro. Ícones extra grandes, grandes, médios, pequenos. Depois vem lista, detalhes, lado a lado e conteúdo. Bem tranquilo também. Então não tem ícones agrupados. Letra B é o gabarito, porque falou de exceto. Vamos para mais uma lá. 13. FUMARC 2015, Prefeitura de Belo Horizonte, capital de Minas. Considere a figura abaixo sobre o Windows Explorer do sistema operacional Microsoft Windows 7 versão português.
O modo de exibição da pasta apresentada pela figura é o modo de exibição agora, mesma coisa, porém tangenciou aquela, né? Rodeou, como diz aqui os mineiros, a questão. O que está aqui? Ó? Se você não está enxergando direito, olha para cá, ó. Aqui embaixo está dando para ver, ó. Tem o nome do arquivo aqui, ó. Tem data de modificação, tipo, tamanho, ou seja, tem riqueza de detalhes, riqueza de detalhes. Então é lista? Não. Lado a lado? Também não. Detalhes, letra C, pessoal. Conteúdo também não. Por quê? Se você não consegue ir pelo botão, quando a janela está grande assim, ó, vá pela visualização. Eu pedi para vocês revisarem isso. Alternar aqui e verificar como ele é exibido aqui, ó, na relação de arquivos e pastas. Então, como tem muito detalhe aqui, ó, ele tem riqueza de detalhes, só pode ser detalhes. A letra é a C, detalhes. Vamos lá para 14, mais uma questão. Olha como que isso cai, pessoal. Falei para estudar o Windows Explorer, não é à toa. Esses botões contextuais, modo de exibição, isso chove na sua prova. Vamos lá então. FUMARC, Câmara Municipal de Mariana, em relação às opções de exibição de arquivos disponíveis no Windows Explorer do Microsoft Windows 7, versão português, correlacione as colunas a seguir, numerando os parênteses. Vamos lá então, pegar minha caneta mágica aqui. Vamos fazer o seguinte, já estudamos isso aqui, vamos lá ver, já vou marcar direto. Esse primeiro aqui, o que é, pessoal? Você expliquei isso para lá, é como se fossem uns ícones, com o quê? Um tiquinho com a listinha. Isso aqui é lista, não é isso? Então vou marcar aqui, ó. Aqui é 2. 2. Esse aqui, ó, riqueza de detalhes. Detalhes, esse aqui é 1. Esse de cá, lado a lado. Lembram? Ícone com um risquinho do lado. Um ícone com um risquinho do lado, lado a lado. É o 4. E V. Sobrou, então, ícones pequenos. Olha o tanto de ícone. Um tanto de ícone no espaço pequeno aqui, ó. Um tanto de ícone aqui, ó. Só pode ser ícone pequeno. 3. 1, 2, 3. O que ficou? 2, 1, 4, 3. 2, 1, 4, 3. Gabarito, letra C. Foi fácil, não foi? Acompanha o raciocínio aí. Se não entendeu bem, pessoal, é memória visual. Quando eu bato o olho, eu olho um íconezinho com risquinho, uma listinha de ícones. Foi ticando, como se eu pegasse o ícone aqui, ó. Eu memorizei assim, ó. Eu coloco um tanto de ícone, um do lado do outro aqui, ó. Ele vai diferir desse aqui, ó, que são ícones aqui, ó. Ícones pequenos, porque os pequenos são todos juntinhos. Quando tem menos ícone aqui, um tiquinho, ó, uma listazinha de ícone. Uma lista, ó, faz isso, ó. Vamos listar aqui, ó, uma série de ícones. Listou. E memorizei dessa forma, fica fácil. Lista, aqui, ó, um ícone com mais detalhes, porque não tem um só, tem 2 tracinhos em cada um, ó. 2 tracinhos. Agora esquece esse de cá, ó. Tá vendo? O ícone com 2 tracinhos. O íconezinho com pontinho lá, ó, bonitinho. Com mais detalhe para cada ícone, ou seja, é o íconezinho, a pastinha com riqueza de detalhes. Detalhes, 1. Fechou? Lado a lado, um ícone um pouco maior, com a descrição do lado, lado a lado, um ícone do lado do outro. Ó. Eu até risquei assim, eu lembro que eu dei a explicação, ó, lado a lado ou lado a lado aqui, ó. Fácil. E um tanto de ícone junto aqui, ó. Gabarito, letra C. 14, letra C. Marcou aí? Para a gente conferir o gabarito oficial lá embaixo. Questão número 15. Considere a figura abaixo para responder a questão. Mais uma questão de Windows Explorer. Tem que estudar isso ou não tem, pessoal? Tem que estudar e revisar. Analisa as afirmativas sobre o Windows Explorer versão português do Windows 7. O modo de exibição definido da figura é ícones pequenos. Olha aqui, é ícones pequenos, pessoal? Duas coisas que não é. Aqui tem riqueza de detalhes, tá vendo? E tá lá, ó, o ícone com 2 tracinhos do lado, ou seja, detalhes. Então a 1 tá falso. Não é, 1 tá falso. 2. O painel de visualização está sendo exibido na figura. O que é painel de visualização? Vocês lembram aquela janela principal com aqueles 9 itens? Painel de visualização fica do lado aqui, ó, ele não está exibido. Porque o botão ele está no modo de painel de visualização. Ele está com a borda ali um pouco maior. Quando eu clico, ele fica com a borda estreitinha e mostra o painel de visualização do lado. Ele não está aqui, ó. Ele não está aqui. Vamos revisar, se você não entendeu. Vou mostrar aqui, ó. Painel de visualização. Olha aqui. Mostrar o painel de visualização. O botão está aqui, mas o painel não. Perceba que eu vou clicar no botão agora e vai mostrar. Ó. Mostrou. Tá vendo? Seleciona um arquivo para visualizar. Quando eu clico em algum arquivo, ele vai mostrar aqui, ó. Só que não tem nada, né? Isso aqui eu acabei de instalar a máquina virtual, não tem nada. Eu teria que ter um arquivo para visualizar aqui. Mas tá vendo que ele ficou estreitinho? Quando eu clico aqui, ó,
ocultar o painel de visualização. Isso é só revisão, a gente já estudou isso, beleza? Vamos voltar lá então. 3. O conteúdo do diretório apresentado na figura está ordenado de forma ascendente pela coluna nome. Que é isso, hein? Já estudamos isso. Tem um botãozinho pequenininho que está aqui, ó. Vou dar um zoom. Vai lá. Aumenta, aumenta, aumenta. Tá vendo aqui, ó? Tá para cima. O que eu falei? Ascendente. Tá certinho. A banca pegou pesado aqui, né? Se você tivesse aqui vários ícones por ordem alfabética, ficaria mais fácil você entender. Colocou um documento só de sacanagem. Mas você vai prestar atenção nesse detalhe aqui, ó. Tá realmente ascendente. Entendeu? Ascendente, vai crescer. Vai pegar da letra A e vai crescer o alfabeto. Então, essa aqui é a única questão certa. 1 e 2 errado, 3 certo. Então, A apenas, 3 apenas. FUMARC 2013 TJMG. Selecione a opção do painel de controle do Microsoft Windows 7, versão português, que deve ser utilizada para adicionar uma nova webcam no seu computador. O que é uma webcam? Ela é um hardware ou um software? Ela é um hardware, ela é um dispositivo. Então, dentro do painel de controle, o que tem a ver com webcam? Com hardware, com dispositivo? Programas e recursos? Não é programas, programas são software. Eu estou mexendo com hardware. Central de rede e compartilhamento? Não tem nada a ver, né? Olha o interface humano-computador de novo. O cara que fez isso aqui, ele pensou e você só acompanha o raciocínio. Simples assim. Dispositivos e impressoras. Só pode ser essa. É um dispositivo que você está adicionando. Só pode ser essa. Gadgets da área de trabalho. Que esse reloginho, que as bugigangas que tem na área de trabalho. Tem nada a ver, né? Muito fácil essa, pessoal. Gabarito da 16, letra C. Vamos lá na 17. FUMARC, Sebrae Nacional, agente de inovação. Considere a figura abaixo. Essa aqui nós já fizemos. É aquela janela, a gente mostrou como funciona. Essa aqui vocês viram lá que a gente tem isso mais completo. Eu peguei, adicionei mais alguns elementos, melhorei a imagem. É aquela questão, a gente não precisa fazer isso aqui de novo. Já fizemos essa questão. Vamos para a questão 18. Pessoal, essa questão 18, ela veio para cá no SUS, ela não poderia estar aqui. Olha aqui o cargo. Oficial judiciário, assistente técnico de sistemas. É uma questão mais avançada, então se você tentou fazer e achou difícil demais, não precisa estudar, não está no seu edital, não está na grade, não precisa estudar isso aqui. Eu vou comentar aqui a única coisa que cabe para a sua prova. Vamos lá. Arrastar um arquivo de uma para outra unidade lógica é o mesmo que copiá-lo. Ou seja, eu tenho uma unidade lógica aqui, outra unidade lógica aqui. Quando eu arrasto de uma unidade lógica para outra, é o mesmo que copiá-lo. Por quê? Ele não movimenta de um disco para o outro, porque ele entende que vai sair daquele disco que vai para o outro, ele cria uma cópia. Eu vou explicar aquilo ali de forma rápida, porque pode ser que caia na prova. Imagina aqui, ó, isso aqui é um disco, imagina um disco C, e aqui um disco D. Disco mesmo, HD da sua máquina, partição C e D. Você tem uma pasta aqui dentro, vamos desenhar uma pastinha aqui dentro. Ó. Você tem uma pasta aqui, essa pasta aqui chama A, por exemplo. Você pega essa pasta, clica com o botão do mouse, aqui ó, arrasta para cá, de um disco para o outro. Imagina, esse aqui é um HD, esse aqui é um HD, esse aqui é outro HD, ou seja, outro disco rígido. Quando você simplesmente clica e arrasta, somente, sem acionar o botão esquerdo, direito, nada, ele vai criar uma cópia. Por quê? Ele vai entender o seguinte, eu estou com um arquivo aqui dentro. Esse arquivo está indo embora lá para outro HD, sei lá o que esse cara está arrumando, eu vou manter uma cópia aqui, vou mandar só uma cópia para lá. Agora, dentro do mesmo HD, preste atenção nesse detalhe, eu tenho um HD aqui, ó, o mesmo HD, ó, aqui ficou ruim, hein? Aqui, ó, se considera. O mesmo HD aqui, que se chama C, dois pontos. Eu tenho uma pasta aqui, beleza? Desenhar rápido aqui. E tem outra pastinha aqui, ó, dentro do mesmo disco C. Se eu estou com um arquivo aqui dentro, um arquivo que se chama A, por exemplo, e arrasto para outra pasta, dentro do mesmo disco, dentro do mesmo diretório ali, ele vai mover. Sabe por que ele move? Dentro do mesmo disco, ele vai criar uma redundância, vai encharcar esse disco de informações. Imagina se tudo que você arrasta dentro do mesmo disco, ele vai e copia. Para que o computador, a lógica dele é o seguinte, para que eu vou criar uma cópia se eu estou dentro do mesmo disco? Então, ele não cria cópia. Se arrastou aqui, ele sai daqui e vai pertencer só aqui. Agora, se forem discos diferentes, não. Agora entra o pulo do gato, que é cobrado em prova. As três teclazinhas Alt, CTRL, que é Ctrl,
e a tecla Shift. Já expliquei isso em outras aulas. Se você assistiu o curso completo da PCSP aqui, você já viu isso. Vamos só revisar então. Se eu acionar o mouse, eu estou aqui com o meu mouse aqui, ó, né? Beleza, meu mouse está aqui. Aí eu dou um cliquezinho aqui, ó, um cliquezinho do mouse. Aciono Alt e arrasto. Alt, ele vai criar um atalho. Olha o A de atalho. Então, ele vai... Isso é indiferente agora se é do mesmo disco, tá? De um disco para o outro ou dentro do mesmo disco. Sempre que eu quiser determinar a ação, se vai copiar ou se ele vai mover ou criar atalho, eu vou acionar, vai ter uma intervenção humana, então eu vou acionar aqui Alt. Se eu aciono Alt e arrasto para cá, ele vai criar um atalho dele aqui, ó. Vai ficar aqui, ó, tem uma pastinha A aqui. Ela vai vir para cá, o A, só como atalho. Quando eu clicar, vai abrir o documento que está aqui, cria o atalho. Ctrl, olha o C aqui, Ctrl, ele vai copiar. Copiar, sempre que eu acionar Ctrl, copiar. E Shift, eu até brinquei a palavra Shift, o que ele vai fazer? Ele vai chiar, arrastar, como se você pegasse um móvel e arrastasse ele de um quarto para o outro. Ele vai fazer o barulho chiando, chiou e foi embora. Se você acionou a tecla Shift, meu amigo, ele vai embora daqui, ó, ele sai daqui e vem para cá. Então você tem dois discos no computador. Quer realmente mover, você sabe que está na sua máquina, na sua jurisdição, na sua competência, você quer que esse arquivo ele saia de vez do disco C e vá para o disco D, você aciona Shift, ele vai chiando, ó, tu parou aqui, sai daqui. Entenderam? Resumo da ópera: Alt, cria atalho, Shift, move e Ctrl, copia. Com a tecla de atalho você determina. Sem tecla de atalho, clicou e arrastou. Se forem discos diferentes, ele vai criar uma cópia. Vai copiar, porque são discos diferentes. Se for dentro do mesmo disco, ele vai sair andando dentro das pastas lá. Aí não copia. Não é isso? Não copia. Aqui ele só move. Rabisquei bastante, mas eu acredito que deu para dar uma ilustrada aqui bacana. Só isso, pessoal, nessa questão que você deve estudar. Os demais está mais avançado, não tem nada a ver com a sua grade do edital, beleza? Então não precisa de preocupar não. Vamos lá de novo. Em relação à utilização do Windows 7 ou XP, as afirmativas a seguir estão corretas, exceto essa aqui está correta. Arrastar um arquivo, então, de uma pasta para outra unidade lógica é o mesmo que copiá-lo. Está correto. Arrastei de uma pasta para outra unidade lógica, ou seja, outra unidade, outro HD. Aí ele vai copiar. Ele não vai querer pagar para ver que ele vai mandar isso para lá e vai perder o que ele tem aqui, não. É a única que se aplica, beleza? Vamos para 19, então. Não vou nem comentar o gabarito dessa aqui, porque as demais, esquece, não é para o seu edital, não é. Essa aqui é. Vamos lá. Questão 19. Muito cuidado com essa questão, pessoal. Muito cuidado, porque ela é específica para o Windows 7. Se ela fosse para o Windows 10, já estaria nula essa questão. Por quê? São exemplos de softwares antivírus, exceto a Avast é antivírus, a VG é antivírus, Kaspersky é antivírus. Eu fiz um curso com um cara da Kaspersky, ele falou que a pronúncia correta é essa. A gente fala Kaspersky, eles xingam, diz que é Kaspersky, é um negócio assim. Mas indiferente, né? Viu essa letrinha doida ali? Isso é antivírus. Microsoft Windows Defender, disponível no Windows 7. Não é. No Windows 7 ele ainda não tinha característica de antivírus. Ele era só um anti-spyware. Ele não era antivírus. No Windows 10, o Defender já é antivírus. Tem ele aqui, posso provar para vocês, ó. Defender. Posicionei ele aqui, ó. Proteção contra vírus e ameaças. Beleza. Aqui no Windows 10, ele é antivírus. No Windows 7, não é. Olha aqui o Windows Defender no Windows 7 agora, para vocês verem. Status, vejam o que está escrito aqui embaixo. Definição de anti-spyware, versão tal, 2018. Então ele é um anti-spyware no Windows Defender, o Windows Defender no Windows 7, no 10 já é antivírus. E utilizo somente ele aqui, segura a onda tranquilo. Beleza? Então a 19 aqui é a letra D. Questão número 20, para finalizar. Pessoal, se você não se inscreveu, se inscreva. Se não me seguiu ainda no Instagram, segue lá, porque eu estou começando a postar algumas coisas. E as aulas agora vão ter uma frequência maior. Eu precisei dar uma parada, serviço, eu sou funcionário público aqui em Minas, sou servidor público, eu tenho uma carga horária para cumprir. Então, eu gravo as aulas à noite, de madrugada, sábado, domingo, às vezes agarra lá.
E se você está querendo passar no concurso para ficar à toa, meu amigo, esquece, principalmente em Minas Gerais. Não fica. A máquina aqui administrativa está enxuta, um funcionário ele tem que ser competente, trabalhar para vários. Então, se você vai trabalhar com essa ideia de estabilidade, ok, estabilidade bacana. Você vai ter que trabalhar e muito. Prepara o lombo porque o Estado ele aperta e você vai ser um servidor. Vamos lá então, a última questão de hoje, FUNMARC 2013, TJMG Oficial Judiciário. Assistente técnico de sistemas também, porém essa questão, o nível dela de dificuldade encaixa na grade desse edital, beleza? Acionando a tecla de atalho Ctrl A, dentro de uma pasta do Windows Explorer, versão português no Windows XP, ocorre a seguinte operação. Observação da Infocom, que é o nosso sistema, né? Informática e concursos, também se aplica nas versões Windows 7, 8, 8.1, 10 do explorador de arquivos, então aplica a qualquer versão. O cursor é posicionado no nome do arquivo que estiver selecionado para que seu nome seja alterado. Ctrl A não faz isso. Os arquivos que estiverem selecionados na pasta são abertos, também não. A gente vai falar sobre teclas de atalho um pouco mais para frente. A gente explica um detalhe. Vamos localizar só a correta aqui. Todo o conteúdo da pasta é copiado para a área de transferência. Não tem nada a ver também, né? Todo o conteúdo da pasta é selecionado. Essa aqui, ó, letra D. Ctrl A seleciona tudo dentro do Windows Explorer. Se for no Word, selecionar todo o texto, Ctrl T. Beleza? Gabarito da questão 20, letra D. Com essa questão a gente encerra a aula de hoje. As aulas dessa semana agora, então, vai ficar um pouco mais frequente, porque eu já dei minha adiantada lá, regulei minha vida aqui, vou conseguir gravar mais aulas por semana, beleza? Conta então com o seu like, conta então com o seu comentário, interage. Se você não tem a apostila, acesse o site fabianoabreu.com, só clicar, o sistema é automático. E se você não receber isso aqui dentro de meia hora, pode mandar um e-mail para a gente, contato@fabianoabreu.com, que o pessoal te encaminha ela manualmente, caso dê algum problema ou vá para sua caixa de spam e tudo mais. Enfim, eu te espero então na próxima videoaula. Um forte abraço e até lá!